Bem-vindos e bem-vindas a esta breve sessão da apresentação do mestrado em Estudos sobre as Mulheres. Eu sou Dalila Cerejo, sou coordenadora do mestrado e vou-vos falar um bocadinho no fundo, como é que o mestrado surge, também como é que o mestrado surge no contexto das áreas estratégicas da Universidade Nova de Lisboa, em particular da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Este mestrado começou há quase 20 anos e foi de facto pioneiro na área das questões de género, e há 20 anos atrás, em formato de pós-graduação, ele teve logo um sucesso muito grande do ponto de vista daquilo que foi a procura. Era na altura um dos poucos, das poucas pós-graduações que no fundo focava estas questões dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, das questões de género e de identidades de género fora do contexto não binário, e portanto há 20 anos já neste mestrado se discutiam estas questões, e de facto ele visa uma componente formativa muito interdisciplinar. O nosso corpo docente é um corpo docente das áreas de ciências sociais mais diversas, a história, a sociologia, a antropologia, a filosofia, e obviamente que todos estes contributos interdisciplinares são essenciais para percebermos os contextos das identidades de género, das sexualidades, dos direitos das mulheres, etc. Queria também dizer-vos que é um corpo docente particularmente alicerçado naquilo que é o contexto das unidades orgânicas da Universidade Nova. Temos colegas da Escola de Direito, colegas da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. É um mestrado que funciona em 2 anos letivos, portanto são 4 semestres em regime pós-laboral, 3 dias por semana de aulas, e as aulas funcionam das 18 às 21. Há um total de 120 créditos e a forma como concluem este mestrado no 4º semestre pode ser através de uma dissertação, com um estágio e um relatório no final desse estágio, ou um trabalho de projeto. Portanto, todas aqui as diferenças entre estes 3 formatos de terminar o mestrado depois são clarificadas quando os estudantes e as estudantes ingressam no mestrado em Estudos sobre as Mulheres. Do ponto de vista da estrutura curricular, ela é bastante simples, ainda que dentro da complexidade, digamos, académica e científica, mas no fundo durante o primeiro semestre do primeiro ano e o segundo semestre do primeiro ano terão 3 unidades curriculares em cada semestre. No primeiro semestre há 3 unidades curriculares, como vos disse. A primeira, as imagens da mulher na arte contemporânea, onde no fundo se discutem as questões da representação das mulheres na produção artística. Há também uma outra unidade curricular, o Tempo das Mulheres, onde se aprende, se contextualiza todos os movimentos, no fundo, que têm a ver com as vagas do feminismo e como é que essas vagas, no fundo, lideraram determinadas reivindicações e processos e dinâmicas de mudança. Há também uma outra unidade curricular, a Teoria Feminista e Experiência Literária, e que no fundo explora precisamente esta questão da dimensão literária e dos contributos das mulheres, obviamente também alicerçado naquilo que foi sendo a literatura como alicerce e também como ferramenta de reivindicação e alterações que lideradas por mulheres escritoras. Portanto, este é o primeiro semestre, e no segundo semestre temos mais 3 unidades curriculares, aí já com alguma, digamos, já algum arcabouço do ponto de vista da compreensão de um determinado percurso científico e estes contributos todos que já levaram do primeiro semestre. Portanto, no segundo semestre
quer-se que este primeiro contacto com aquilo que é a produção científica e de investigação que tem a ver com o género e com os estudos sobre as mulheres, vos permitam perceber já um bocadinho mais temáticas mais complexas. Daí a unidade curricular Género e Sociedade, em que, no fundo, funcionamos um pouco através da ideia de módulos que têm a ver com determinadas temáticas. Por exemplo, as questões da violência, as questões das identidades, das múltiplas identidades de género, sexuais, etc. Portanto, são vários blocos, módulos de temáticas, isto na cadeira de Género e Sociedade. Mulheres e Direitos Humanos funciona um bocadinho também à semelhança de Género e Sociedade, portanto há, digamos, blocos de temáticas, mas aqui em Mulheres e Direitos Humanos tentamos também sair um bocadinho de um contexto eurocentrado e, portanto, a ideia é trazer contributos que tenham a ver com direitos humanos fora dos contextos mais ocidentais, por exemplo, as questões dos direitos humanos têm a ver com a evolução, com as reivindicações das mulheres negras, as mulheres também em países islamizados, etc. E, finalmente, a unidade curricular de práticas e representações de corpo, e que, no fundo, onde se trabalham as questões das identidades de género, das representações, da performatividade, das práticas do corpo e, portanto, como é que, através destas práticas cotidianas e de dia a dia, também se constrói ou vai-se construindo as questões de género. Portanto, isto no primeiro e segundo semestre. No terceiro semestre será inteiramente dedicado a apenas uma unidade curricular, ou melhor dito, um seminário de investigação e de metodologia. E, no fundo, este seminário é para vos acompanhar do ponto de vista metodológico para o término do vosso percurso de mestrado, ou seja, se escolherem fazer uma tese, mas também para um relatório de estágio e também para um relatório de projeto, esta vertente, este conhecimento metodológico é essencial para vos ir acompanhando no decorrer desta última etapa. E, portanto, é um terceiro semestre exclusivamente dedicado a esta dimensão metodológica. Tem, portanto, o terceiro semestre deste percurso, e o quarto, ou seja, o último ano, é exclusivamente, ou quer-se que seja exclusivamente dedicado à conclusão do vosso percurso. Ou seja, este acompanhamento metodológico no primeiro semestre do vosso segundo ano e o último semestre, ou seja, o segundo semestre do último ano, é inteiramente dedicado a acompanhar-vos nesta última etapa do mestrado. Queria também terminar, sem vos cansar mais, dizendo que este mestrado está profundamente articulado e está profundamente integrado naquilo que é a produção científica do Centro Interdisciplinar em Ciências Sociais, o CICSNOVA, e tentamos sempre ter uma articulação muito estreita entre a produção científica aqui feita e aquilo que são os contributos que são levados depois sobretudo durante as unidades curriculares, e o vosso contacto com o corpo docente. É um corpo docente com um percurso científico muito diverso, mas já muito alicerçado do ponto de vista da produção científica da Universidade, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Também falar-vos do Observatório Nacional de Violência e Género, que, no fundo, juntamente com o grupo Faces de Eva, que dinamiza a revista Faces de Eva, que é, no fundo, uma referência nos estudos de género. O Observatório e o grupo Faces de Eva foram os grandes dinamizadores da existência deste mestrado e, portanto, têm também um papel muito ativo na dinamização daquilo que são os conteúdos programáticos e os conteúdos que são levados até vós do ponto de vista da vossa formação. Uma última nota para também vos dizer que este mestrado potencia
e nós tentamos sempre quando há interesse do ponto de vista das estudantes e dos estudantes em prosseguir a vossa formação académica, nós tentamos sempre acompanhar-vos numa potencial integração do doutoramento em estudos de género. E o mestrado em estudos sobre as mulheres e o doutoramento em estudos de género, também porque parte do corpo docente que participa no mestrado também faz no doutoramento em estudos de género, tentamos sempre acompanhar-vos quando há esse interesse, obviamente, para a persecução desta outra etapa do percurso académico. E, portanto, no fundo é isto. Há outras informações que vocês facilmente conseguem entrar na página da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. E para, no fundo, também aproveitar aqui a presença da Teresa, a quem agradeço, muito obrigada. A Teresa é uma ex-aluna deste mestrado e foi uma das que optou depois por seguir a sua formação académica, e ela falará um pouco disso. Mas, Teresa, queria, antes de mais, agradecer-lhe novamente e perguntar-lhe qual foi a sua motivação quando procurou este mestrado e o que é que acha que, no fundo, o mestrado contribuiu para aquilo que depois veio a ser o seu percurso, e também queria que nos falasse um bocadinho disso. Olá, bom dia e muito obrigada pelo convite. De facto, é um gosto manter o contacto quer com o curso, quer também com a instituição, com a FCSH, não é? Depois de ter terminado o meu mestrado. Então, eu entro no mestrado em estudos sobre as mulheres em 2021, portanto, em plena pandemia. E naquele contexto, também ligado a uma certa precariedade no meu trabalho, decidi recuar no meu percurso e voltar a estudar. E eu quando entro, ou quando decido entrar neste mestrado, já tenho uma direção escolhida, que é candidatar-me a um doutoramento. Portanto, essa era a minha principal motivação. Aliado ao facto de, durante a minha vida, desde que terminei o mestrado anterior, continuo a estudar de uma forma autodidata as questões ligadas ao género e especificamente aos direitos reprodutivos, e que mais tarde se revela na minha dissertação. E então eu creio que essa foi mesmo a minha principal motivação. Portanto, candidatar-me a um doutoramento na área dos estudos de género, em particular sobre a temática dos direitos reprodutivos, e na procura de qual o curso que melhor se adequava às minhas necessidades e aos meus interesses, encontro os estudos sobre as mulheres. Além disso, creio que o adquirir capacidade para estruturar, para articular, quer conhecimentos, quer conceitos, quer mesmo argumentos, ajudou-me também nessa escolha. Portanto, eu quando vejo a estrutura curricular do curso, percebo que, ok, é isto que melhor responde à minha procura. E aquilo que a professora Dalila foi falando na apresentação do curso sobre o plano curricular eclético, multidisciplinar, penso que é realmente aquilo que melhor caracteriza este curso e que novamente vai se revelar no meu trabalho final. E essas expectativas foram concretizadas, ou seja, eu descobri durante a formação, e é importante sublinhar que, lá está, quando eu entro no mestrado foi numa altura, eu acho que não muito favorável, não é? Em plena pandemia, entre a participação nas aulas, que era online, depois presencial, este vai e vem, foi bastante desafiante para quem está do lado de cá como estudante. Mas mesmo assim esses desafios foram ultrapassados, e
e consigo receber as ferramentas metodológicas essenciais, no meu ponto de vista, para aquilo que eu estou a fazer hoje, que é um doutoramento. Portanto, eu acho que foi realmente foi muito benéfico nesse sentido. Eu queria lhe fazer uma pergunta que é assim um bocadinho, no fundo, na ressaca de um contexto nacional. Ainda de ontem tivemos eleições e, de facto, o que se percebe é algo que nós, no mestrado, já discutíamos e já discutíamos quando a Teresa entrou, que era, no fundo, aquilo que, do ponto a conhecer de forma muito vincada, muito assertiva, muito aprofundada sobre os contextos das sucessivas lutas das mulheres em relação às conquistas de direitos, que agora começam a ser ameaçados. Não começam. Se calhar agora é muito mais visível que essa ameaça está, no fundo, dentro de nossa casa. Nesse sentido, eu creio que o mestrado vos vai dando ferramentas de pensamento, não é? De desconstrução do mundo à volta, que são importantes. É bem verdade que a Teresa já entrou com algumas dessas ferramentas, mas como é que o mestrado também ajuda a pensar os tempos em que vivemos? Absolutamente. Ou seja, eu acho que durante o mestrado foi-nos transmitido não só a nível teórico, mas depois também a nível das partilhas e das conversas que fomos tendo entre colegas, porque isso também é importante, esse espaço que eu enquanto estudante encontrei no mestrado, que foi de conhecer colegas que também traziam do seu background novos conhecimentos, novas histórias. Isso foi criando ali uma rede muito, muito interessante de partilha. E, de facto, quer a partir do corpo docente do curso, quer das próprias temáticas que foram sendo introduzidas ao longo do tempo, permitiu-nos perceber que aquilo que nós vivenciamos hoje, quer em Portugal, quer no contexto europeu, não é novo e tem um legado. Ou seja, quer isto, quer dos pontos positivos, não é? Em termos das lutas, dos direitos que foram sendo conquistados, como também do contrário, ou seja, de que nada está garantido. Então, quando nós estudamos e através desta partilha, quer com docentes, quer com estudantes novamente, percebemos que não, que não é novo e que é um caminho, que estamos muito melhor do que estávamos há alguns anos atrás, mas que ainda não é suficiente, e estamos a ver muitas das nossas conquistas enquanto dos direitos humanos, em particular dos direitos das mulheres, ameaçados. Portanto, nesse sentido, o curso ajuda-nos a ter essa visão, talvez a ampliar a visão daquilo que tem sido feito e do que falta fazer, sem dúvida. Que outros pontos fortes é que encontrou neste mestrado que está a salientar e como é que entende que foi também, no fundo, aquilo que foi o contributo do mestrado, no fundo, para o seu percurso, porque na realidade a Teresa tem um percurso muito interessante e de sucesso, não é? Porque termina este mestrado como a melhor aluna da sua corte, não é? Foi, aliás, distinguida nesse sentido, e da sua tese publica quase logo de seguida um artigo científico numa das mais reputadas revistas científicas de Portugal. E, portanto, certamente aqui o mestrado também lhe deu alguns contributos nesse sentido. O que é que destacaria, Teresa? Eu penso que, aliada à característica multidisciplinar do curso, foi sem dúvida o espaço que nos permite sair até da universidade para procurar e para estabelecer novas pontes. E isso acaba por se revelar no meu percurso, quer, por exemplo, nos contactos que faço com outras investigadoras a nível europeu, isto a propósito do desenvolvimento da minha tese
da minha dissertação, consigo criar, consigo conhecer outras investigações e investigadoras, e que ainda hoje mantenho contacto e que contribuíram para trabalhos paralelos, e eu penso que essa é sem dúvida a minha o ponto forte, o que eu quero dizer é que o curso, sendo estruturado, não é fechado. Pronto, não sei se me faço entender. E às vezes aquilo que pode parecer superficial nesse sentido, acaba por ser, na minha perspectiva, é um dos pontos fortes, ou seja, que o curso não se fecha sobre si próprio, mas que há essa possibilidade de criar novos contactos de uma forma bastante livre. E isso acaba por realmente por se refletir, quer na minha dissertação, que é sobre, só para fazer aqui um parênteses, um estudo sobre as representações, as representações da estigmatização do aborto entre Portugal e na Polónia, e já por si só é uma área muito pouco explorada em Portugal, mas também a nível europeu. E então, através do curso, eu consigo chegar a estas colegas na Polónia, por exemplo, e que hoje desenvolvemos trabalhos juntas. Portanto, eu acho que é bastante rico, e vai ao encontro desta multidisciplinariedade do próprio curso. Muito obrigada, Teresa, por nos contar um bocadinho aqui do seu percurso e também nos ajudar a perceber como é que este mestrado contribuiu, no fundo, para aquilo que foi essa alavancagem do ponto de vista da persecução do seu percurso académico e também do ponto de vista, porque eu gosto sempre de dizer, e acredito muito firmemente nisto, que quando a pessoa que inicia este mestrado não é a mesma pessoa que o termina, e precisamente tem a ver com esta capacidade destas ferramentas de pensamento crítico sobre o que nos rodeia, que é cada vez mais importante. E queria terminar com esta nota: esperamos-vos no mestrado em Estudos sobre as Mulheres, esperamos-vos para iniciar convosco e aprofundarmos estes debates, estes pensamentos, estas reflexões num tempo em que cada vez mais é fundamental novamente voltarmos a discutir a importância dos direitos humanos, a importância dos direitos das mulheres, a importância das questões LGBTQIA+, a importância da multiplicidade, da diversidade das identidades de género, que cada vez mais, já o percebemos, estão novamente a ser atacadas. E, portanto, com esta nota, que eu quero também que seja uma nota positiva, que é, enquanto houver conhecimento, há a possibilidade sempre de estarmos firmes e de resistir. E, portanto, nesta nota, volto a dizer obrigada à Teresa e obrigada a vocês por nos escutarem. Cá vos esperamos no mestrado em Estudos sobre as Mulheres. Até breve.